Você tá sentado no computador da tua casa e você tá vendo esse vídeo, e você começa a pesquisar mais sobre programação, sobre bater suas metas, sobre metas financeiras, sobre comprar um apartamento, sobre qualquer tipo de meta, você quer comprar um carro, e você começa a criar esses objetivos na sua cabeça. Ok, depois que você cria esses objetivos na sua cabeça, você começa a se perguntar o que eu tenho que fazer para sair daqui, para chegar aqui, para eu sair de quem não tem o objetivo que eu quero e para ter o que eu quero. E aí você começa a desenhar um plano. Se você for um pouco mais organizado, você começa a criar metas dentro desse objetivo para ele ficar mais viável. Se você for mais avançado ainda, você vai colocar datas limites para essas metas, mas nem todo mundo faz isso, mas esse não é o ponto. O ponto é, você sente uma motivação absurda quando você decide fazer alguma coisa. E essa motivação é o que normalmente teria que te levar do ponto zero até o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto que você quiser. Só que você chega nos seus amigos, você chega na sua família, você vai conversar com a sua namorada, extremamente feliz com a decisão que você acabou de tomar. E aí você vai lá, conta tudo para eles, fala assim: olha, eu comecei a estudar tal linguagem de programação. Ah, eu comecei a juntar dinheiro para fazer tal objetivo. Ah, eu comecei a fazer tal coisa para atingir outra coisa. E eles até no momento olham para você e falam: pô, parabéns, eu acho que você vai conseguir e tal. Pô, é isso aí, não desiste, confia. Mas depois de um tempo, passa 2, 3 meses e você percebe que você já está desmotivado de tentar fazer esse objetivo. Você já percebe que aquilo não é para você já vai criando coisas na sua cabeça que te impedem de se mover em prol desse objetivo. Mas isso tem uma razão e pode ser que o motivo de você não estar alcançando as coisas que você quer é porque você não fecha a boca. Você sai contando para todo mundo tudo que você pensa, tudo que você está fazendo. Isso não é uma coisa sem sentido. Hoje nesse vídeo eu vou explicar para você o porquê que isso faz sentido. Então eu já peço para você deixar o seu like da confiança. Por quê? Porque você deixa o seu like agora confiando que o vídeo vai ser bom e lá na frente, se você não gostar, eu deixo você tirar o seu like. Se inscreve no canal para me dar aquela força e o YouTube recomendar esse canal para mais gente. Eu vou começar esse vídeo contando uma história para vocês. Tudo começou quando eu estava lá no terceiro semestre da faculdade. Agora eu acabei de me formar no oitavo semestre, foram 4 longos anos aí. E no terceiro semestre da faculdade foi quando eu comecei a estudar sobre machine learning, sobre ciência de dados, sobre Python. E se você conhece a área, você sabe que ali no mercado de trabalho hoje, uma linguagem muito poderosa nisso é o Python, junto com algumas outras, lógico, como o R ou como o SQL, lógico, para fins um pouco diferentes, mas sempre ali no mesmo bolo. Mas eu comecei a estudar Python e eu estava com os olhos brilhando para estudar Python, eu queria muito aprender a fazer aquele tipo de coisa. E aí eu cheguei nos meus amigos da faculdade. E aí, galera, tudo bem? Pô, comecei a estudar Python, tô felizão, vou começar a fazer isso, aquilo. Até que um amigo meu olhou pra mim e falou assim: ah, mano, Python é coisa de iniciante, porra. Vai pro Java, vai pro C Sharp, vai trabalhar com .NET, vai trabalhar com back-end, ou vai aprender React pra fazer front-end. Python é coisa de iniciante. E isso eu confesso que no momento me deu uma abalada, porque eu coloquei a linguagem de programação abaixo e na verdade, isso não deveria ser certo. Python é sim muito mais fácil do que muitas das linguagens de programação, mas não deveria ser certo você colocar uma linguagem abaixo da outra. Mas a gente faz isso automaticamente, porque, de certa forma, a gente confia na palavra das pessoas. Então esse pensamento acaba se enviesando e você começa a ficar perdendo o estímulo. Mas aí que vem o ponto. Ele falou isso porque ele me odeia? Não, de forma alguma. Ele falou isso porque na cabeça dele, naquele momento, Python era uma coisa que para ele não via futuro e para mim eu já tinha entendido que aquilo era o meu futuro e que era o que eu queria fazer. Então eu não precisava de contar para ele para ter essa validação, para ter parabenização de outra pessoa, sendo que eu podia só seguir o meu e hoje eu trabalho com isso, é a minha principal fonte de renda, é o meu emprego, onde eu faço modelos de machine learning e vou falar, eu gosto pra caramba, eu vivo estudando as coisas sobre. Só que se eu tivesse ouvido meus amigos lá atrás, eu teria parado de estudar, eu teria ido para uma área que talvez eu não gostasse. E aí a lição que eu aprendi com isso, principalmente, é: a palavra dos outros não define o seu sucesso. Isso foi parecido com quando lá atrás, quando eu estava no ensino médio, eu falei para os meus pais que eu queria estudar programação.
Não é porque eles não gostavam de mim que eles falaram para eu ir fazer engenharia ou advocacia ou algo do tipo, um curso mais conhecido. Era só porque programação não era um curso muito conhecido como os outros. E as pessoas não tinham muita referência sobre um programador e o que ele faz. Então eles me falaram para não fazer isso, falaram para eu procurar alguma coisa mais certa, e era pensando no meu bem. Mas se eu tivesse ouvido, talvez eu não estaria aqui fazendo o que eu gosto e gravando conteúdo sobre, e nem falando com vocês sobre. Mas aí vem o ponto. Talvez eu tenha sido um pouco extremista de falar que seus amigos não ligam para o seu futuro, mas a verdade é que você não precisa que eles liguem. Porque no fundo todo mundo tem os seus problemas, e enquanto eles estão lá se preocupando com os problemas deles, eles vão querer sim, se eles são seus verdadeiros amigos, um bom futuro para você. Só que isso não implica em concordar com as suas decisões. Então, se você quer realmente seguir tudo que os seus amigos falam, talvez você não tenha personalidade, talvez você não siga as coisas que você gosta. Do mesmo jeito que eu lá atrás, se eu tivesse ouvido o que meus amigos falavam, que era pro meu bem, pela visão deles, eu não estaria aqui fazendo o que eu gosto. Mas eles se preocupam mais com o futuro deles, porque na verdade todo mundo é assim, todo mundo se preocupa mais com o seu, e tá certo, você tem que se cuidar, você tem que pensar no seu futuro e você não tem que depender de outra pessoa pensando no seu futuro. Mas tem um outro ponto muito importante nessa história toda. Além de seus amigos tentarem te falar o que é melhor pela visão deles, que talvez não conheçam o que você sente que é melhor para você, quando você pega um objetivo na sua cabeça e você começa a idealizar ele, você se sente motivado porque você começa a ver ele. Só que quando você conta esse objetivo para outra pessoa, o seu cérebro também idealiza esse objetivo e ele materializa esse objetivo de uma maneira falsa. Por quê? Porque ele vai te dar a recompensa de que você está recebendo esse objetivo, que você está alcançando esse objetivo antes mesmo de você alcançá-lo. Então, meio que o que seu cérebro precisaria ali de alguns meses para alcançar e te dar uma recompensa necessária por ter alcançado isso, ele vai te dar antes. E aí você vai se sentir realizado por contar para outras pessoas esses seus objetivos, só que depois disso você vai se sentir desmotivado, porque meio que seu cérebro entende que você já alcançou isso, ou algo assim, é um falso senso de realização. Então, quando você tem um objetivo, cara, guarda para você. Então, quando você tem um objetivo, cara, guarda pra você. O objetivo é seu, as coisas são suas. Vai por mim, é muito melhor você falar isso para as pessoas depois que você já tiver realizado. E se você quer estudar programação, se você quer entrar na área, não sai falando para todo mundo. Muitas pessoas não vão entender que é uma área promissora, que é uma área que tá em alta, que é uma área que, se você gosta de mexer com computador, se você é um pouco mais de exatas do que de humanas, você vai se dar bem. E sim, matemática é muito importante para a área. Quem fala que não é, não gosta de matemática, mas não que você tenha que ter uma predisposição à matemática, mas sim você vai precisar estudar matemática, vai entender lógica de programação, e isso tudo você requer um pensamento lógico que a matéria te dá. Então, além de tudo isso, além de você não dever contar para as pessoas o que você está fazendo, o que você está fazendo para evoluir, eu vou deixar algumas dicas de como você pode se manter motivado nesse meio do caminho, nesse seu objetivo. Principalmente para programação, essas dicas, então anota aí. Primeira delas, você coloca metas semanais. Eu sou muito a favor de metas semanais, eu sou meio contra metas diárias, porque sempre vai ter um dia que você não vai conseguir estudar, não vai conseguir fazer, e seu cérebro vai te prejudicar por causa disso. Ele vai falar que você não foi capaz, ele vai falar que você é fraco, e você vai aceitar isso e você vai se desmotivar. Então coloca metas semanais, do tipo, essa semana eu preciso estudar 5 horas. E aí você se propõe a estudar as 5 horas na semana. Se você quiser estudar mais, não tem problema, só não pode estudar menos. Porque aí, vamos supor que numa terça-feira você vai lá e não consegue estudar. Na quarta-feira você estuda o que você estudaria numa terça-feira. Bom, outra coisa, metrificar os seus objetivos. Cara, você quer entrar na área de programação? Você quer um emprego de programação? Então não é do dia para a noite que você vai lá abrir seu LinkedIn e alguém vai te contratar. Você concorda comigo que tem coisas que você precisa fazer? Se você quer ser front-end, por exemplo, você precisa ter um portfólio
portfólio, se você não está na área ainda. Você precisa montar teu LinkedIn, você precisa entender sobre soft skills, às vezes você precisa melhorar o teu inglês, entendeu? São passos a passos. E quando você tem um objetivo final, para você transformar um sonho em objetivo, você precisa ter metas e um tempo definido para realizá-las. Então, você vai pensar assim, pô, eu quero conseguir um emprego na programação. Então, vai pesquisar quais os passos antes de você conseguir esse emprego. E aí você coloca todas essas metas dentro de alguma anotação, algum post-it na sua parede. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui sobre o quanto ajuda você colar seus objetivos na sua parede. Vou deixar o vídeo aqui, vocês veem lá depois. Mas quando você pega essas metas e você coloca uma data limite para elas, você traz para a realidade um objetivo que era um sonho. Outra coisa, vou deixar mais uma dica aqui para vocês: participem de fóruns online. Porque aí sim você vai encontrar gente disposta a te ajudar, gente que acredita na mesma coisa que você acredita e gente que vai se importar em tentar te ajudar pelo menos, porque senão a pessoa não estaria num fórum online. Então abre o Discord, pesquisa lá um grupo de Discord da linguagem que você conhece, um grupo de Telegram, alguma coisa assim. Vai ler posts no Reddit. Se você sabe inglês, eu recomendo muito você ler Medium, eu adoro ler Mediums. Eu tenho a assinatura do Medium lá. Medium é aquele site onde as pessoas escrevem artigos sobre diversas coisas e aí você consegue ler lá o que as pessoas colocaram. Eu adoro ler Medium, só que a maioria do conteúdo bom lá é em inglês. Então você precisa ter inglês bom para você conseguir ler isso e extrair o melhor possível sobre esse aplicativo. Então é isso, rapaziada. Eu espero que você já tenha deixado o seu like. E você tem que lembrar que no início, tudo bem as pessoas não te aplaudirem. Normalmente as pessoas não vão te aplaudir, as pessoas vão duvidar de você. Só que aí você precisa chegar onde você quer chegar para você mostrar para as pessoas onde você tá. E aí sim elas normalmente vão aceitar. E tá tudo bem, não é uma culpa delas, não são porque elas não gostam de você, e nem porque o mundo é injusto, e nem por nada disso. Só faz as suas coisas sozinho, quieto, e evolui quieto. E pede ajuda quando você precisar e tá tudo certo. Se inscreve no canal, já pedi para inscrever, mas se inscreve no canal. Vou deixar aqui embaixo algumas recomendações de livros que eu recomendo para você que quer entrar na área de ciência de dados. E também vou deixar aqui embaixo os links dos produtos do meu setup. Se você não viu meu setup ainda, vai lá no meu Instagram, tem um destaque lá no meu perfil, onde eu mostro o meu setup e as peças que eu comprei. E deixei o link de tudo isso, tudo da China, tudo no precinho, então dá uma olhada lá depois. E comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, comenta aí embaixo se você tem alguma sugestão também para quem está entrando na área. E se você não entrou na área ainda, comenta uma dúvida aí que quem estiver na área vai responder aí, e é isso aí. Abraço!